Olá, hoje é quinta-feira, dia 4 de junho de 2026. Está começando a Agenda 47. No jornal de hoje, a tensão volta a crescer em Newark, com novos protestos e prisões em frente ao centro de detenção do ICE. Uma mega operação nas estradas americanas termina com mais de 100 prisões e apreensão de drogas. Em Massachusetts, o governo estadual entra em rota de colisão com o ICE em uma disputa que já chegou à justiça. E tem ainda a emocionante história de uma bisavó mexicana libertada após 10 meses detida pelo ICE. Um brasileiro é preso também pelo ICE ao chegar para uma audiência em Massachusetts. No cenário internacional, a Câmara dos Estados Unidos impõe um freio à guerra contra o Irã, enquanto o Oriente Médio segue em alerta. O ex-deputado e autoexilado nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, cita o Zelle e defende negociações sobre o PIX aqui nos Estados Unidos. Eu sou Amadeu Maia e o Agenda 47 está no ar. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, um jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações e notícias que envolvem o mandato do 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando, claro, os impactos diretos na vida dos imigrantes e também na política norte-americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT Television, SIC Internacional e também na nossa plataforma de streaming SPT Plus. E claro, no nosso canal no YouTube, Seabra Brazilian Television, tanto no YouTube como no Instagram. Muita gente gosta de assistir no Instagram, então não perca também nosso conteúdo lá e aproveite e nos sigam no Instagram e também no YouTube, Seabra Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. E a tensão voltou a crescer em Newark, no estado de New Jersey. Pelo menos 2 pessoas foram presas durante a última noite de protestos em frente ao centro de detenção de imigrantes Delaney Hall, administrado pelo ICE. Segundo autoridades locais, o confronto começou quando a polícia tentou afastar manifestantes para permitir a entrada de veículos na unidade. Nos últimos dias, o local tem sido palco de repetidos embates entre manifestantes e forças de segurança. Os protestos ganharam forças após denúncias de detidos sobre supostas condições precárias dentro da instalação, incluindo reclamações sobre qualidade de alimentação, falta de higiene e dificuldade ao acesso ao atendimento médico. As manifestações continuam atraindo a atenção de ativistas, autoridades estaduais e da comunidade de imigrante naquela região. E uma mega operação realizada por agentes federais e autoridades locais resultou na prisão de 114 pessoas ao longo da Interestadual 85, uma das principais rodovias do sudeste dos Estados Unidos. A ação, chamada de Operation Safe Drive, aconteceu entre os dias 12 e 14 de maio e contou com a participação de 5 agências de segurança. Segundo o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, as detenções envolvem supostas violações das leis de imigração e também crimes comuns. Durante a operação, os agentes realizaram mais de 140 abordagens de veículos, aplicaram dezenas de multas e apreenderam cerca de 10 quilos de cocaína, avaliados em aproximadamente $200 mil. As autoridades afirmam que o objetivo da força-tarefa foi reforçar a segurança nas estradas, combater atividades criminosas e intensificar a fiscalização imigratória. A operação faz parte de uma série de ações conjuntas que vêm sendo realizadas em diferentes estados estadunidenses. E o governo de Massachusetts voltou a bater de frente com a política de imigração do governo de Donald Trump. A administração da governadora Maura Healey decidiu manter a regra que impede agentes do ICE, o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, de utilizarem placas veiculares sigilosas em suas operações. Segundo o Estado, esse benefício é destinado apenas à agência que atua em investigações criminais. Como o ICE exerce principalmente a aplicação de leis civis de imigração, seus agentes não se enquadrariam nos critérios estabelecidos pelo Departamento de Veículos Motorizados de Massachusetts, o chamado Motor Vehicles. A decisão provocou reação imediata do Departamento de Justiça, que entrou com uma ação judicial contra o estado de Massachusetts e outros estados também.
O governo federal argumenta que a medida prejudica a segurança dos agentes e dificulta operações de fiscalização imigratória. O caso agora promete ampliar o embate entre os estados liderados por democratas e a Casa Branca sobre os limites da atuação da imigração dentro dos Estados Unidos. Agora, uma emocionante cena de reencontro marcou o fim de uma longa espera para Maria Cristina Tapia Cornejo, de 71 anos. A bisavó mexicana foi libertada após passar mais de 10 meses em um centro de detenção do ICE, em Eloy, no estado do Arizona. Maria Cristina foi presa durante uma operação de imigração realizada em julho de 2025. Desde então, permaneceu sob custódia do ICE, enquanto recorria de uma ordem de deportação. Segundo familiares, ela vive nos Estados Unidos há mais de 25 anos, não possui antecedentes criminais e enfrentava problemas de saúde, incluindo perda de audição e dificuldades de memória. O reencontro aconteceu em uma igreja na cidade de Phoenix, também no Arizona, no dia 29 de maio, onde os parentes e amigos a receberam com abraços, lágrimas e muita emoção. A história ganhou repercussão nacional e reacendeu o debate sobre a detenção prolongada de idosos, inclusive em processos imigratórios nos Estados Unidos. Agora, Maria Cristina seguirá acompanhando seu caso em liberdade ao lado da família, enquanto aguarda os próximos desdobramentos judiciais de como vai ficar a sua vida. E agora, gente, um brasileiro de 41 anos foi detido por agentes do ICE ao chegar ao Tribunal Distrital de Peabody, no estado de Massachusetts. Lucas de Benedito, natural de Cascavel, no estado do Paraná, no Brasil, compareceria a uma audiência relacionada a um acidente de trânsito ocorrido no último fim de semana. Segundo as autoridades, ele é acusado de dirigir sob o efeito de álcool, chamado de whey, e trafegar também na contramão da Rota 1 e colidir contra uma viatura da Polícia Estadual. De acordo com a imprensa local, agentes de imigração aguardavam a chegada do brasileiro no estacionamento do tribunal. Ao se apresentar voluntariamente para responder às acusações, ele foi abordado e levado sob custódia. O Departamento de Segurança Interna informou que Lucas teria permanecido nos Estados Unidos após vencido o prazo que ele teria autorizado de seu visto de permanência dentro do país. E ele será detido enquanto responde os processos de deportação e será enviado de volta ao Brasil. Os Estados Unidos afirmaram que não estão bloqueando a venda de armas para Taiwan, mas que o pacote militar de cerca de 14 bilhões de dólares continua em fase de análise. A declaração foi feita pelo próprio secretário de Estado americano, Marco Rubio, durante uma audiência no Congresso, em Washington. Segundo Rubio, o governo de Trump já aprovou em dezembro o maior pacote de armamentos da história para Taiwan, no valor de cerca de 11 bilhões de dólares, que já está em andamento. Segundo o novo pacote, ele explicou que a revisão envolve questões estratégicas, disponibilidade de estoques militares e o planejamento das próprias Forças Armadas americanas. A possível venda ocorre em meio ao aumento das tensões entre os Estados Unidos e a China. Pequim considera Taiwan parte de seu território e se opõe fortemente ao fornecimento de armas americanas para aquela ilha. Rubio reforçou que a política dos Estados Unidos para Taiwan não mudou e que Washington continua comprometido com a manutenção da estabilidade naquela região. A decisão final sobre o pacote de 14 bilhões de dólares ainda depende da Casa Branca. You've not granted final approval on $14 billion arms deal for Taiwan, which I want to emphasize was a sale, not a gift. Do you think that protecting Taiwan is still important? It is. We gave them we had an $11 billion sale, the single largest in history, just in December. But it's not a gift; it's a sale. And why are we withholding? Why are we withholding the $14 billion? We're not withholding. It's just under review still. It has, but we just executed one in December, which was more than Biden did in 4 years. We don't consult with the Chinese on these arms sales. We're aware of their position. They talk about it all the time, and I don't need to tell you, it wouldn't be breaking news that they're not in favor of these arms sales. They raise it, but they are not negotiated, and they're not consulted. Can you provide an update on the current status of these deliveries and the administration's plan to expedite them? Well, the first tranche, which was the single largest sale to Taiwan ever, was the $11 billion in December. That was approved and is moving. The second is, I think, the $14 billion one that is still under review. And it's under review for a variety of reasons that don't necessarily just include Taiwan. It includes the availability of the stocks in the short term. We have to balance that with our own procurement process. So it's a normal to review. It's a large sale.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma resolução que pode limitar a continuidade da guerra contra o Irã sem autorização formal do Congresso dos Estados Unidos. A medida foi aprovada por 215 votos a 208 e representa uma rara derrota política para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dentro de um Congresso controlado pelos republicanos. O texto determina que o presidente retire as tropas americanas das hostilidades contra o Irã, a menos que o Congresso declare guerra ou autorize oficialmente o uso das forças militares. 4 deputados republicanos votaram ao lado dos democratas, demonstrando preocupação crescente com os custos e os rumos do conflito, que já ultrapassa 3 meses. Apesar de ter forte peso político, a resolução ainda precisa passar pelo Senado para avançar. O governo Trump defende a continuidade dessas operações militares, alegando que elas são essenciais para impedir o avanço do programa nuclear iraniano e proteger a segurança nacional dos Estados Unidos. A votação evidencia uma crescente divisão em Washington sobre o conflito e reforça o debate sobre os limites do poder de Donald Trump em tempos de guerra. The concurrent resolution is adopted. The Republican-led U.S. House of Representatives has voted to rein in President Donald Trump's war against Iran. Lawmakers approved a War Powers resolution directing Trump to withdraw U.S. troops unless Congress declares war or authorizes the use of military force. The measure passed 215 to 208, with 4 Republicans joining Democrats. The vote is largely symbolic, for now, as the measure would still need Senate approval. Still, it reflects unease among some Republicans over Trump's handling of the conflict. It also marks a rare bipartisan effort to curb presidential powers as the war has entered a 4th month. 3 previous War Powers resolutions had failed in the House by increasingly slim margins. In the Senate, a separate but similar measure advanced last month, but a full vote has not yet been scheduled. The House vote comes as some Republicans begin to break with Trump on other issues, including Ukraine aid, a proposed weaponization fund, and his pick for acting National Intelligence Director. The Constitution makes it clear the declaration of war is the authority and the responsibility of Congress. Democrats have called on Trump to come to Congress for authorization to use military force in the Iran conflict. They argue that the conflict, which began with joint U.S.-Israeli strikes in late February, lacks a clear strategy and is driving up costs at home. The Trump administration insists that the war is necessary for national security, citing the need to prevent Iran from developing a nuclear weapon. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enfrenta uma queda significativa de popularidade no norte do país, região mais atingida pelos ataques de foguetes lançados pelo Hezbollah a partir do Líbano. Uma pesquisa divulgada pela Universidade Hebraica de Jerusalém mostra que muitos moradores estão insatisfeitos com as condições da guerra e que cobram uma resposta militar mais dura contra o grupo libanês. Segundo o levantamento, cerca de 70% dos entrevistados desaprovam a forma como o conflito vem sendo administrado, que desgaste político acontece em um momento delicado, já que Israel se prepara para as eleições ainda este ano. Enquanto o novo acordo de cessar-fogo tenta reduzir as tensões na fronteira, Netanyahu sofre pressão crescente de eleitores e adversários políticos que o acusam de ceder a pressões internacionais e comprometer a segurança de Israel. As Reuters spoke with Israeli mechanic Eliav Reichbach, a siren sounds. He and other employees run for a safe room. This is a near-daily occurrence in Kiryat Shimona in northern Israel. It's an area where Hezbollah rocket fire from Lebanon has been heaviest. And a new poll shows Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is facing plunging support in the electorally vital north. With elections taking place later this year, many northern voters want Netanyahu to take a tougher stance and believe he is buckling to pressure from Donald Trump for a ceasefire. Just unbelievable. Ceasefire. Trump decided there's a ceasefire and there are sirens. What have we come to? In what reality are we living? What reality? Why should we live in this area? Why?
More than 50 civilians have been killed by Hezbollah fire in North Israel since October 2023, according to Tel Aviv University. In Lebanon, more than 7,500 people have been killed by Israeli military action since October 2023, Lebanese officials said. Wednesday night's ceasefire agreement between Israel and Lebanon was probably not what many northern voters had in mind. The May poll from Agam Labs at Israel's Hebrew University showed residents in the north abandoning Netanyahu's Likud more quickly than voters elsewhere. 70% of those surveyed said they disapproved of the handling of the war in Lebanon. Here's Nimrod Ner from the university. Netanyahu's bloc that received about 66% of the voters in the north now actually receives about 35%. So we see a dramatic shift, almost a mirroring image of what we saw regarding the past results elections. Netanyahu's electoral rivals have accused him of compromising on national security. Netanyahu said soon afterwards that despite the ceasefire, military operations would continue for now. A tentativa dos Estados Unidos de encerrar os confrontos entre Israel e Líbano sofreu um duro revés. O Hezbollah rejeitou o plano de cessar-fogo anunciado em Washington e afirmou que vai continuar resistindo enquanto houver presença militar israelense no sul do Líbano. O acordo havia sido firmado pelos governos de Israel e do Líbano com mediação americana e previa a retirada de combatentes do Hezbollah da região da fronteira. Mas o líder do grupo, Naim Qassem, classificou a proposta como uma ameaça ao povo libanês. Enquanto isso, Israel mantém ataques contra posições no sul do Líbano e afirma que não pretende retirar suas tropas da área neste momento. O impasse aumenta a tensão no Oriente Médio e pode dificultar os esforços diplomáticos para alcançar uma paz mais ampla na região. Hezbollah on Thursday rejected a ceasefire plan agreed by the Lebanese and Israeli governments in U.S.-mediated talks. In a written statement, Hezbollah leader Naim Qassem said, quote, "As long as the occupation exists, the resistance will continue." As a result of U.S.-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire. The United States announced on Wednesday that Lebanon and Israel had agreed to a truce contingent on Iran-backed Hezbollah ceasing fire and evacuating its fighters from areas of southern Lebanon near the border. State Department Chief of Staff Dan Holler. These steps will enable progress towards a comprehensive peace and security agreement. But Hezbollah is not a party to the talks. Qassem on Thursday called the Washington Declaration, quote, "a roadmap for the annihilation of a section of the Lebanese people and the enslavement of the rest." Qassem said a ceasefire must include southern Lebanon, where Israel has seized a self-declared security zone, which it says aims to shield northern Israel from Hezbollah attacks. Qassem said that towns in northern Israel would not be secure, quote, "as long as our villages are unsafe, bombed, destroyed, and our people are being killed." Israeli Defense Minister Israel Katz earlier on Thursday said Israel would continue to strike Lebanon for the time being, and smoke from explosions could be seen rising beyond Israel's northern border. Hostilities between Hezbollah and Israel reignited on March 2nd when the group opened fire in support of Tehran as it came under U.S.-Israeli attack. The war is ground on despite several ceasefires declared from Washington since April and has become a sticking point in diplomacy toward resolving the regional conflict. Tehran has demanded an end to Israeli attacks in Lebanon as part of any deal. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro voltou a gerar debate ao sugerir que o Brasil deveria negociar com os Estados Unidos as questões relacionadas ao PIX, após críticas americanas ao sistema de pagamento instantâneo brasileiro. Durante entrevista, Eduardo Bolsonaro afirmou que o Zelle, uma plataforma que é utilizada por bancos nos Estados Unidos, seria uma espécie de PIX dos Estados Unidos e que o tema poderia ser discutido em futuras negociações comerciais entre os dois países. Segundo Eduardo, haveria espaço para um acordo que evitasse possíveis medidas de retaliação comercial envolvendo o sistema totalmente brasileiro e de pagamentos. A declaração ocorre em meio a acusações sobre alegações de que o PIX poderia representar concorrência desleal para empresas americanas do setor financeiro, criado pelo Banco Central do Brasil em 2020. O PIX hoje se tornou o queridinho dos brasileiros e é o principal meio de pagamento eletrônico do país, com milhões de usuários e operações realizadas em poucos segundos.
24 horas por dia. Esse sistema ele é considerado uma das maiores inovações financeiras do Brasil nos últimos anos e o Eduardo Bolsonaro, junto com seu irmão Flávio Bolsonaro, estão sendo acusados de favorecer o governo Trump e trazer informações para o governo Trump que prejudicaria, no caso, o Pix. Vamos conferir o que Eduardo falou. E com Jair Bolsonaro dá para você confiar, com o Lula não dá para você confiar. Vide que ele promete que não vai censurar mais as empresas americanas e os brasileiros internautas. E quando volta ao Brasil, ele cria um decreto revivendo o Ministério da Verdade para censurar as redes sociais. Então, Lula não é confiável. E esse foi o pedido que nós fizemos. Agora, os Estados Unidos, né, têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então, dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como, por exemplo, terras raras, né? Manganês, que os Estados Unidos importam 100% do manganês e o Brasil é um grande produtor de manganês. Essa discussão sobre o Pix realmente vai render, porque o Pix hoje é um orgulho do povo brasileiro. Você faz transações financeiras sem nenhum custo. E isso realmente trouxe aí para as empresas Visa, Mastercard, empresas norte-americanas, um prejuízo dentro do Brasil. E nesse momento, os brasileiros estão realmente se sentindo um pouco lá dentro do Brasil ofendidos aí com esse ataque comercial, ataque financeiro ao Pix e que vem aí sendo, inclusive, dialogado com Eduardo e Flávio Bolsonaro. Nós vamos acompanhar os desenrolar dessa história, que eu acho que ainda vai dar muito pano para manga. Vamos acompanhar agora a capa do jornal Brazilian Times, jornais comunitários, aqui parceiros nossos, né? Família busca brasileira após mais de um ano sem qualquer contato nos Estados Unidos. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar essa foto. Vai que alguém aí que assiste o nosso Agenda 47 conhece e pode dar uma ajuda. Essa moça, ela está desaparecida há muito tempo, está aqui a foto. Você tem um tempo até de printar aí, ó. Você para o vídeo e faz um print e manda para alguém que possa aí ajudar, se alguém viu essa moça. A família procura informações dela e ela está mais de um ano sem qualquer contato com a família no Brasil. Então quem puder ajudar, vamos ajudar, né? Vamos ajudar. Mineira que morava em Massachusetts morre em um grave acidente envolvendo um ônibus na Virgínia. Olha aqui, que pena, né? Vamos aqui para outra notícia. 24 mil quilômetros. Brasileiro viaja a pé de Goiás até o Alasca. Esse gosta de andar, viu? Acaba sair de Goiás, o cara sair de Goiás lá no meio do Brasil e ir até o Alasca. Olha, é uma aventura em tanto, né? É uma aventura em tanto. Casa Branca lança site para denúncias de imigrantes e gera debate para uso do termo. Isso aqui a gente deu no 47, você procura aí as edições anteriores, tem uma reportagem sobre isso e você pode obter mais detalhes, tá bom? Quero agradecer a audiência de vocês e dizer que nossa cobertura, já que a audiência aqui do Agenda 47 ela é bem grande mesmo. Gente, lá no Brasil News, nós estamos com um bloco chamado Brasil News na Copa. O que os outros canais não mostram, o que os outros grandes canais brasileiros, vou até citar aqui, que é a Globo, CNN, SBT, Cazé TV, o que eles não mostram, a gente mostra, porque a gente conhece, a gente vive nessa área aqui de New York, New Jersey, e a gente tem muita coisa para mostrar da nossa comunidade. Faz o seguinte, às 7 horas da noite, Brasil News, entra ali com as notícias internacionais, o que está rolando aqui nos Estados Unidos, e depois o último bloco é o Brasil News na Copa. Divulga, compartilha e vem assistir, porque está imperdível. Inclusive, nessa última tarde de quarta-feira, nós estivemos lá no CT, onde o Brasil está treinando, a seleção brasileira está treinando, e foi aberto lá para 200 torcedores. Nós entrevistamos alguns torcedores que falaram da emoção de ver o Brasil ali jogando bem pertinho. Os jogadores, Vini Júnior, outros jogadores chegaram perto da torcida, tiraram foto. Foi sensacional. Você quer ver essa reportagem completa? Brasil News, às 7 horas da noite. Eu aguardo vocês. O local você já sabe. SPT Plus e nosso canal no YouTube, Seaba Brasília Televisão. Muito obrigado e até mais.